Paz do Senhor Jesus, amém, gente? Tá eu aqui de novo. Você pode se assentar, tá bom? Fica à vontade. Esse culto do meio de semana a gente já tá meio com as pernas bambas de trabalhar. Fica mais sentado um pouquinho. Gente, antes de eu pedir para vocês abrirem no texto bíblico, eu quero estar literalmente pegando um gancho no que o pastor Carlos falou, tá? Olha só, queridos, a importância da escola bíblica, mas eu não vou falar da escola bíblica dos adultos, estou falando das crianças, Olha só, aqui na minha mão, gente, tem uma cartilha, sabe o que está escrito aqui, ó? Menino, menina, saiba desfrutar os prazeres da vida, seja inteligente. Está escrito menino e menina aqui, não está escrito homem e mulher aqui, tá? Isso aqui é uma cartilha que está ensinando um menino e uma menina a colocar o preservativo um no outro. Por que eu trouxe essa cartilha aqui? Gente, às vezes para a gente trazer consciência de alguma coisa, às vezes a gente tem que causar um pouco de medo na cabeça dos outros, entendeu? Por quê? Quando você não investe na vida do seu filho trazendo ele para a EBD, o mundão está investindo. O mundão está investindo. Isso aqui não é cartilha para adulto, não, gente. É desenho isso aqui, está colorido isso aqui. Isso chama a atenção de quem? De criança. Não é minha, não. Eu gosto de coisa preto e branco, não gosto nem de livro com cor. Isso aqui é para criança. E sabe onde dão isso aqui? Postinho de saúde. Aberto para todo mundo. Qualquer um vai lá. Tem até cachorro em posto de saúde. As crianças vão lá, pode pegar isso aqui lá na recepção, levar embora para casa. Aí quando você menos percebe, você recebe uma reclamação da escola, dizendo que o seu filho ou sua filha está dentro do banheiro com um negócio esquisito, fazendo coisa que não deve um com o outro na escola. Olha só que problemão. Então, por favor, isso é uma convocação para a igreja do Senhor Jesus. Traga seu filho para a EBD, para aprender de Deus, para aprender da palavra de Deus, porque nós aqui vamos investir cada vez mais em ensino bíblico, tanto para as crianças, quanto para os adultos, quanto para os jovens, para os idosos, para quem estiver aqui. Enquanto a gente investe aqui, o mundo investe lá fora. Nós estamos literalmente numa competição de quem vai chegar primeiro na vida das crianças. Então a gente não pode deixar chegar primeiro isso aqui. Isso aqui é o pai e a mãe que tem que ensinar em casa no tempo devido. Não é um mundão, não. Beleza? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Lá em Números 12. Números, por favor. Números 12. Vamos ler do versículo 1 até o 15, ok? Pretendo ser breve, tá? Dificilmente eu consigo, mas eu pretendo ser breve. Números 12, quarto livro lá de Moisés, está lá no Pentateuco, Lei, Torá, chama do que quiser. Beleza? Achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou vir domingo na escola bíblica. Então todo mundo achou. Beleza. Versículo 1 até o 15, irmãos, vamos lá. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Na sua Bíblia pode estar cusita ou etíope, mas depois eu vou explicar isso daí, beleza? Que havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face.
claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Somente até o versículo 15. Amém. Queridos, eu quero começar essa mensagem. Obrigado, evangelista. Quero começar essa mensagem com uma história. Certa vez, um lenhador estava serrando um pinheiro gigantesco. O pinheiro era muito grosso, de um tronco muito largo. E serrando, ele chegou à conclusão de que só a serra não conseguiria dar conta de quebrar o pinheiro. E o que ele fez? Pegou uma marreta, mas essa marreta tinha um cabo muito pequeno. Ele trocou o cabo da marreta, pegou um cabo maior, colocando ali na marreta, para que ele tivesse uma pegada melhor, uma força maior. E batendo no pinheiro, saindo lascas, o pinheiro tremendo, até que chegou um momento que o pinheiro ele caiu. E bum, fez aquele barulhão estrondoso no chão. Esse pinheiro que tem vida nessa parábola, pensou o seguinte: eu não posso culpar o lenhador por ter me agredido, me ferido. Ele não é da minha espécie, mas eu jamais perdoarei a traição do cabo, que é da mesma espécie que eu. Meus irmãos, o tema de hoje é problemas em família. Nós temos aqui o livro de Moisés, escrito por ele mesmo, não há dúvida quanto a isso, que compõe o 4º livro da lei. Esse livro, a critério de curiosidade, ele era conhecido como No Deserto. Esse livro não é chamado de Números desde seu princípio. Esse livro começou a ser chamado de Números quando foi traduzido para o grego. Mas por quê? Porque literalmente a gente encontra algumas contagens nesse livro. O livro ele retrata a bênção de Deus, a provisão de Deus, do povo de Deus no deserto. Então o que acontece aí também? Esse livro, ele traz algo que acontece, eu não sei em quantos anos exatamente isso acontece, mas tem o tal do censo, né, que faz a contagem de pessoas pela cidade ou do estado. Então tem um censo aí, nesse livro. E esse censo nos traz a informação de que pelo menos Moisés estava lidando aí com 600 mil pessoas acima de 20 e com 600 mil pessoas acima de 30. Então talvez tenha aí 1.200.000 e poucos mil pessoas registradas no censo do livro de Números, que escreve Moisés. Porém, a gente vai ver que Deus vai tratando com esse povo, vai trazendo provisão, vai trazendo alimento, vai livrando de situações perigosas, de situações adversas. A gente vê que Deus abençoa esse povo verdadeiramente, quando põe uma nuvem por cima deles, para que eles não torrem no sol, uma coluna de fogo, para que eles não morram de frio à noite.
E nós vamos vendo várias bênçãos de Deus, literalmente acontecendo fisicamente, palpáveis, desde o Êxodo até aqui. Desde o Êxodo até aqui. Tanto que Deuteronômio é uma repetição da lei. Uma repetição da lei para aqueles que adentrariam a terra prometida. Só que aí, quando nós chegamos no capítulo 12, nós temos um problema. Nós temos uma rebelião. Nós temos aqui uma acusação com dois personagens. E quem são esses personagens? Está aí descrito no versículo 1. Miriam e Arão. Miriam era a irmã mais velha do grupo. Talvez ela tenha encabeçado essa contenda, esse problema, né? Mas não há nenhuma posição bíblica que diga assim que Miriam era inferior necessariamente como pessoa a Arão ou a qualquer outro que estivesse ali na região. Mas Miriam, se você observar comigo lá em Êxodo 15, versículo 20, Miriam é chamada de profetisa. Então ela tinha uma certa importância ali uma grande importância ali durante a liderança de Moisés. Miriam, ela inicia o cântico da vitória sobre o exército de Faraó quando eles atravessam o mar. Miriam liderava as mulheres no louvor. Miriam era chamada de profetisa. Miriam tinha um grande papel na história do deserto. O segundo personagem é quem? Arão. Arão não era qualquer um também. Arão foi escolhido por Deus a dedo para que fosse quem? O sumo sacerdote. Arão era o chefe do culto. Arão liderava o culto a Deus. Arão também é testemunha ocular de várias e várias bênçãos da parte de Deus para o povo. Mas o que acontece? Esses dois importantes personagens encabeçam uma das mais tolas rebeliões talvez registradas na história da palavra de Deus ou na história da humanidade. Mas por quê? Olha comigo o versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Observe bem a falta de empatia desses dois. Por que eu estou falando de falta de empatia? Dá uma olhada comigo no capítulo 11. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí. Olha o que acontece aí. Olha só o escopo geral do capítulo. Moisés acha pesado o seu fardo. Por quê? Porque o povo estava reclamando de fome. Moisés leva queixa a Deus. Deus manda as aves para que alimentasse o povo, para que mandasse carne para eles. Eles se alimentam de carne. A Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo que eles comem tanta carne que antes de acabar nos dentes aparece mais. A ira de Deus se acende contra esse povo e ali há uma morte em massa desses reclamões. Nós vamos ver aí o episódio dos 70 anciãos, em que Deus divide o seu espírito com eles. Nós vamos ver aí o caso de Eldade e Medade, que profetizam fora do arraial, e Moisés ainda vai lidar com o ciúme de Josué, por conta porque eles profetizavam em local errado, local indevido. Então acontece muitas coisas, Moisés já está lidando com muito problema. E agora o problema que vem para cima dele é na própria casa, é na própria família, é o irmão e a irmã contra ele, é o irmão e a irmã apertando ele. Nenhuma rebelião, eu preciso te dizer isso, nenhuma rebelião, irmãos, começa sem um ideal. Nenhuma rebelião começa sem um ideal. E por que eu digo isso? Vou te dar alguns exemplos. Em 1917, um homem chamado Vladimir Ilyich Lenin começa uma rebelião na Rússia, mata o príncipe que governava o país na época, que era o czar Alexandre III, joga a família dele numa cova rasa, convoca os trabalhadores para uma revolução em massa nas indústrias e começa assim a Revolução Bolchevique, que logo mais se torna
o governo stalinista, comunista da União Soviética. Logo mais à frente da história, nós vamos ver que um austríaco chamado Adolf Hitler assume o poder e instala o nazismo. Vocês já viram a propaganda nazista? A propaganda nazista trazia a ideia de que aqueles campos de concentração para qual os judeus seriam mandados eram lugares de paz, eram lugares maravilhosos, eram férias, a quais eles iam para lá e iam desfrutar de uma vida maravilhosa, uma vida sem problema, uma vida sem escassez. Essa era a propaganda nazista. Mas como começou os ideais dessas coisas? Começou lá na Rússia, na União Soviética, começou com o ideal de vamos ajudar os trabalhadores. Os trabalhadores sofrem muito na mão da indústria. A indústria é maléfica, a gente ouve isso até hoje, né? O papo aí dos socialistas, que os ricos têm que ser mais taxados, que eles são os vilões, que o empresário está escravizando o empregado, e etc, etc. E esse era o mesmo discurso. Vamos livrá-los das mãos dele. Se instala a ditadura de Stalin, e a história vai dizer que o governo stalinista mata 2 milhões de pessoas de fome. De fome. Esse caso é conhecido como Holodomor. Depois você dá uma pesquisada. Mata 2 milhões de pessoas de fome. O que dizer do nazismo? Encarcera judeus em campos de concentração de trabalho forçado, matando-os com requinte de crueldade, com gás lacrimogênio, tinha um gás que eles chamavam de Zyklon B, que era um gás laranja que envenenava todo mundo, e eles iam para as câmaras onde esse gás era liberado com a ideia de que, olha, vocês só estão indo tomar um banho. E a história vai registrar a morte de 6 milhões de judeus. E qual era o ideal de Hitler? Produzir uma raça pura, que é conhecido como arianismo, uma raça pura, sem defeito, um ótimo ideal, uma ótima história. Não foi diferente com Arão e Miriam, começaram com uma belíssima história, mas aí você vai ver que no versículo 2, essa história era só uma cortina de fumaça. Olha comigo, por favor, o versículo 2. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que também não falou por meio de nós? Eu concordo com o comentarista Ronald Champlin, quando ele diz que talvez Arão e Miriam não tivessem não estivessem tão errados, porque talvez Moisés não tomou cuidado suficiente para tomar uma outra mulher. E por analogia, Arão e Miriam entendem que Moisés quebrou o pacto abraâmico de não se casar com mulheres de outros povos. Mas você não vai ver na Escritura Deus proibindo expressamente Moisés de fazer isso. Essa mulher cuxita ou etíope, não se tem aí necessariamente uma concordância de que nacionalidade é essa mulher. Alguns atribuem até a própria mulher de Moisés, que é Zípora. Mas talvez nessa altura do campeonato, ou com certeza, Moisés nem adulterar. Zípora já tivesse morrido. Então, o que acontece? A intenção, a ideia de confrontar Moisés por causa de mulher, era só uma cortina de fumaça. Para quê? Para inveja. Inveja. Moisés era o porta-voz de Deus, era escolhido por Deus, e Miriam, talvez ameaçada ali por essa mulher que agora estava casada com seu irmão, talvez tenta chegar mais junto de Moisés. Olha, acho que eu vou perder minha autoridade aqui, vou confrontar Moisés, porque Moisés está monopolizando tudo. Vou perder meu lugar, vou perder meu espaço, agora é a mulher lá que vai mandar. Meus irmãos, infelizmente, isso eu tenho que te dizer, infelizmente, as contendas, as piores contendas, às vezes, saem dos mais próximos de nós. É um olhar diferente para aquilo que você conquista, é um olhar diferente para a posição em que você está, é um olhar diferente para a posição que você está na igreja.
tudo. Não foi diferente aqui. Mas olha só, há uma bendita verdade no final desse versículo. Olha comigo aí. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está desatento às nossas causas. Deus está com seus ouvidos atentos. Deus não é pego de surpresa. Deus está observando tudo, está ouvindo tudo. Deus está no controle da sua situação. Mas tem uma grande lição aí, no versículo 3. Olha comigo, por favor. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Moisés nos dá uma lição de inteligência emocional e autocontrole. Inteligência emocional e autocontrole. Por quê? Eu vou dizer uma coisa que minha esposa vai lembrar, que eu sempre digo isso. É melhor ter paz do que ter razão. Tem hora que você tem que ficar assim, ó. Deixa falar. Deixa para lá, deixa afrontar, deixa falar. Não interessa. Você está na sua razão, Deus está do teu lado, fica tranquilo, que Deus está ouvindo. Mas aí acontece uma audiência. Essa é a pior audiência que tem na história da palavra de Deus. Olha comigo aí, o versículo 4. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam. Imediatamente. Sabe o que quer dizer esse imediatamente aí na sua Bíblia? Quer dizer com pressa. Quer dizer com pressa. Com pressa, o Senhor ouviu lá a murmuração deles. Vocês três dirigem-se à tenda do encontro e os três foram até lá. Já pensou? Deus te chama assim? Essa contenda aí, vem cá, vamos resolver. É agora. Trovão, nuvem, fogo, raio, pau quebrando. Já pensou? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Por que dessa palavra aí? Deus está deixando claro o seguinte: a sua predileção por Moisés. Moisés é o meu escolhido. Se tem algum profeta no meio de vocês, eu vou falar talvez por sonhos, eu vou falar talvez por alguma revelação, eu vou falar talvez através de um irmão, eu vou falar através de várias e várias outras coisas. Mas o relacionamento com Moisés é diferente. O relacionamento com Moisés é pessoal. É pessoal. Nenhum teólogo discorda de que Deus tinha prazer de estar com Moisés. Tinha prazer de estar com Moisés. E olha que coisa boa é, meus irmãos, quando Deus fala por nós. Observe bem, tem 3 coisas aí que eu quero destacar de certa importância no versículo 7. Não é assim com Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Essa casa, ela é metafórica. Israel é rotineiramente chamado de casa de Deus. Moisés desempenhava um papel de liderança irrepreensível diante de Deus. Não tinha nada do que se falar contra Moisés. Não tinha uma reclamação a fazer contra Moisés, em contraste com Miriam e Arão. A segunda coisa que está escrito aí também, no mesmo versículo, é que eu falo com ele face a face, versículo 8. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas. Moisés tinha um relacionamento pessoal com Deus. Moisés era escolhido para libertar o povo das garras do Egito. Viu a glória de Deus, ficou 40 dias no monte, escreveu a lei, escreveu 5 livros da Bíblia. Deus não chegava ao subconsciente de Moisés para falar alguma coisa com ele. Deus ia face a face, boca a boca, tete a tete, como dizem por aí. A terceira coisa que está escrito aí: ele não fala por enigmas. Não fala por enigmas. Moisés não estava sujeito a dúvidas quanto à experiência dele com Deus, porque Deus ia diretamente até ele.
Porque um místico, uma pessoa mística, eu estou falando de outras religiões, não da religião cristã, quando ele tem uma visão, quando ele tem um sonho, alguma coisa, até com nós mesmos acontece isso. A primeira coisa que acontece é dúvida. Será que é de Deus? Será que é Deus que está falando? E esse sonho aqui, será? Meu Deus, vou orar mais. Deus responde para mim através de outras pessoas. A gente sempre faz isso. Traz alguma coisa, manda um irmão lá em casa, fala através de um ímpio. Então a gente duvida, mas Moisés não duvidava. Não tinha enigma. E por isso Deus faz uma pergunta no final desse versículo: como se atrevem, como não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Meus irmãos, você está preocupado com o que os outros estão falando de você? Você tem que estar preocupado com o que Deus está falando de ti. Você está na presença de Deus, você é irrepreensível, você não deve ninguém lá fora, não deve ninguém aqui dentro, não deve nada à justiça. É uma pessoa santa, uma pessoa reta. Se preocupe com o que Deus está falando de você. Muitas pessoas se levantam para falar coisas que não procedem, inverdades, mentiras, e pior, às vezes dentro da nossa casa. Às vezes dentro da nossa casa, que é o caso de Moisés. Olha comigo, por favor, o versículo 9 e 10. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Deixa eu te contar uma história. Um caso que aconteceu, se não me engano, em 2022. Um pastor da Assembleia de Deus, em João Molevade, se não me engano, em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, recebeu uma acusação de importunação sexual. De importunação sexual. Uma mulher de 40 anos fez essa denúncia e esse pastor foi afastado do seu cargo. Ficou de licença até que as investigações parassem, até que tudo se resolvesse, que ele pudesse voltar, sendo inocente, não sendo culpado. Passou-se o tempo, as investigações correram, o processo andou, e descobriu a justiça que essa mulher se juntou com um outro determinado grupo da igreja, armou todo o plano, arquitetou toda a história, e juntos manipularam a história para acusar esse pastor. Só que a justiça descobriu todo o conluio, todo o plano, a história, e indiciou todos esses do grupo como denúncia caluniosa, e eles pegaram de 3 a 10 anos de prisão. A 10 anos de prisão. Por que eu estou te contando isso? Esse pastor, ele voltou para a Assembleia de Deus, voltou a pastorear a igreja, e a acusação era só porque eles não concordavam com como o pastor estava administrando a igreja. Mas por que dessa história? Porque Deus é justo. A justiça dele vem, de qualquer maneira, vem. Pode demorar o tempo que for, a justiça de Deus sempre prevalece. Mas Arão, no versículo 11, ele observa as terríveis consequências da rebelião. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola. Olha o versículo 12 também. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne consumida. Miriam aí, meus irmãos, estava em estado deplorável aos olhos. Miriam estava como se fosse como um zumbi, com a pele totalmente deformada,
Arão, preocupado com aquilo ali, clama a Moisés, chama Moisés de Senhor, ore a Deus para que cure, para que não impute esse pecado, arrependido do problema que criou junto com sua irmã. E qual é a resposta de Deus? É um sonoro não. Olha comigo o versículo 13 e 14, por favor. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Por que Deus fez isso? Meus irmãos, Deus não pode deixar o culpado ir embora sem pagar pelo crime. É por isso que Cristo morreu na cruz por nós. Como assim? Vou liberar essa galera aí pecaminosa? Como assim? Vou olhar para Miriam e para Arão, não vou fazer nada? Como assim? Deus é justo. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões. Os seus estatutos são irrevogáveis. Deus precisa fazer justiça porque Ele é justo. Mas eu quero terminar, queridos, trazendo para vocês o tamanho da consequência de uma rebelião. Mas aqui eu abro o campo não só para rebelião em casa, mas para rebelião nos meios eclesiásticos também, no trabalho, em todos os lugares a qual nós frequentamos. Olha comigo o versículo 15. Assim, Miriam foi detida, ou seja, ela foi levada para lá, ela não podia entrar de volta, ela foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Você já leu Levítico 14? A respeito da lei dos leprosos? Se você der uma lida lá, você vai ver tanto versículo, tanto requisito para essa pessoa voltar para o meio do povo, que eu acho que esse atraso aí pode ter sido mais um tempo. Miriam e Arão não só atrasaram a vida de Moisés, não só atrasaram a própria vida, não só atrasaram uma congregação, atrasaram a vida de 1.200.000 pessoas. Por conta de uma contenda, por causa de algo incalculável, por causa de algo levado pela emoção, por causa de inveja. A partir daqui que nós devemos observar as nossas ações como igreja do Senhor, dentro de casa e na igreja. Por rebelião, ministérios se dissolvem. Por rebelião, casamentos se destroem. Irmãos param de falar uns com os outros, se matam. Nunca mais olham um na cara do outro. Fazem denúncias caluniosas. Tratam uns aos outros como estranhos. Quantas famílias não se falam? Quantos parentes não se falam? Quantos de vocês estão aqui que tem parente que não fala com vocês? Por coisa até que você nem fez. O efeito de uma rebelião é devastador. É devastador. As consequências na família são desastrosas. As consequências na comunidade cristã são desastrosas. Então nós devemos vigiar, não fazer como Arão e Miriam, inventar coisa para nós nos colocarmos no lugar de quem está fazendo algo. Mas sim vigiar, se colocar na presença de Deus, não sair dela, sermos santos, retos, corretos diante de Deus. Mas eu quero terminar assim como eu comecei. Assim como eu comecei. Um quebrador de pedras, um homem muito forte, vivia a vida quebrando pedras. Aí um dia ele estava andando, ele passou na casa de um homem muito rico, na frente da casa de um homem muito rico. E ele disse assim: nossa, eu queria ser rico igual esse camarada aí. Olha a casa dele, que esplêndida, que maravilhosa. No passe de mágica, pá! Estava ele lá, rico, ricaço. Só que ele estava na janela da casa dele, ele viu um general passando de cavalo, arrumadão, bonitão, né, com aquelas patentes.
cavalgando. Ele, rapaz, olha a roupa daquele cara, olha a imponência com que ele anda na rua com o seu cavalo. Queria ser igual aquele cara. Um passo de mágica, ele, pum, estava ele em cima do cavalo com a farda. Só que o que aconteceu? Os raios solares, o calor intenso, o pastor está rindo, né? O calor intenso derrubou ele do cavalo e caiu desmaiado. E ele olhou para o sol assim: eu queria ser igual ao sol. Num passo de mágica, ele, pum, virou o sol. E estava lá bonitão, queimando, né? Jogando raio para baixo, iluminando o universo. Iluminando o universo. Só que aí veio a nuvem e tapou a luz do sol. Aí ele olha para a nuvem, ô nuvem miserável, hein? Queria ter o poder que você tem de tapar as luzes do sol. Imediatamente ele virou a nuvem. Só que quando ele foi tapar o sol, o vento bateu e levou a nuvem embora. Ele, não é possível. Esse vento tem mais força que a nuvem. Invejou a nuvem. Pá, virou nuvem. Só que, aliás, virou o vento, perdão. Só que quando ele estava em toda a sua velocidade, ventando pra caramba, ele surgiu uma montanha na frente dele. E o que aconteceu? A montanha quebrou os ventos. Ele disse: miserável montanha, queria eu ser forte igual você. Queria estar fincada e não ser levada por ninguém, quebrar os ventos. E ele invejou a montanha, e ele se tornou a montanha. Enquanto ele estava lá vivendo como uma belíssima montanha, apareceu um quebrador de pedra, e devagarinho foi quebrando ele. Meus irmãos, a gente tem que estar feliz com o lugar que Deus colocou a gente. A gente tem que estar plenamente satisfeito com o lugar que o Senhor colocou a gente. Não criar contendas por causa disso, não criar desavenças por causa disso, viver em comunhão, sem atrasar a vida de ninguém, levando adiante aquilo que Deus confiou a você para levar adiante. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Quero orar com você. Eu não tenho muito disso não, mas se você quiser vir aqui à frente, você fique à vontade. Você lembrou aí de uma situação que você está vivendo em que talvez você tenha que se consertar com um parente seu. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas Deus sabe. Talvez você tenha que se reconciliar com um irmão aqui. Deus está a par de todas as coisas. Deus está atento. Deus não está sendo pego de surpresa. Está com os olhos apontados para nós. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que está aí dentro do seu coração, que precisa ser quebrado. Então deixa Ele quebrar nessa noite. Deixa Ele quebrar nessa noite. Eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. Eu tenho certeza que você veio aqui porque Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Quer fazer alguma coisa dentro de você, quer fazer alguma coisa dentro da sua casa, e Ele só está esperando que você se quebrante na presença dEle verdadeiramente. Se você quiser vir aqui na frente, você fica à vontade. Se não quiser, fica aí mesmo, porque Deus é Deus, Ele está aqui no meio de nós, Ele habita no meio de nós, Ele trabalha lá na nossa casa, enquanto nós estamos aqui, Ele trabalha lá no coração do familiar que está em desavença com você, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está adorando o nome dEle, enquanto a gente está orando aqui, Deus está trabalhando em nosso favor, Deus está resolvendo nossas contendas, está resolvendo nossos problemas, Ele está eliminando as causas que são contra ti, que não procedem, que são falsas, Ele está te restaurando verdadeiramente nessa noite. Eu tenho certeza que você crê nisso. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua igreja, aqui está a Tua igreja, Deus, nesse meio de semana, louvando, engrandecendo o Teu nome, Deus, pedindo ao Senhor que intervenha no nosso meio, que tire de nós, Deus, toda a contenda, toda a maledicência, que o Senhor quebre nós verdadeiramente, assim como quebrou Miriam e Arão, Deus. Quebra-nos, Deus, nos faz um vaso novo nessa noite, Deus.
Restaura as nossas famílias, se há família para ser restaurada aqui, Deus. Entra com providência, Deus, com provisão, Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. As pessoas olham para algumas causas e dizem, não há solução, mas para o Senhor há. Nós cremos verdadeiramente nisso, Deus, pois Tu é o Deus que está atento, que está ouvindo as nossas causas, que está olhando por nós, que trabalha em nosso favor e que não nos desampara, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a Tua igreja, Deus. Nós nos abençoamos como igreja, Deus. Nós louvamos o Teu nome como igreja, Deus, e pedimos, Pai, que se há contenda no meio de nós, que caia por terra hoje, em nome de Jesus, Pai, pois o Senhor é bom, a Tua bondade é infinita, Pai, a Tua vontade é perfeita e agradável. Nós louvamos o Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, amém? Erga suas mãos, vamos encerrar. Feche teus olhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito estejam com todos, até a volta de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Vão em paz.